Oi, gente, bom dia. A gente está finalizando aí o capítulo 5 e a gente vai falar hoje sobre os significados de liberdade na América Espanhola para cada grupo, tá? A palavra liberdade para eles possuía diversos significados. A elite crioula, que era quem comandava aí esses movimentos de emancipação, ela queria o fim do domínio da Espanha, tanto político como econômico. Os índios já queriam outras coisas. Liberdade para eles era parar de pagar imposto, de tributos, e o fim do trabalho compulsório deles também. Já os escravos, liberdade significava, no caso, o fim da escravidão. Então a gente percebe que para cada grupo a liberdade tinha um significado diferente, tá? Qual é a liberdade que vai se concretizar ali? Vai ser a liberdade da elite crioula, né? Porque apesar da independência das Américas, dos países da América Espanhola, tá? A vida de índios, de negros e de mestiços não teve nenhuma modificação. O que modificou foi a elite crioula, tá? Os movimentos de independência vão contar com a participação de todos, mas a elite crioula, ela vai utilizar tanto índios, mestiços como escravos, né? Para conseguir o seu intento, que era a libertação aí da Espanha, tá? Com os novos estados aí vai surgir uma coisa chamada de caudilismo, tá? Aqui no Brasil, o caudilismo, a gente pode chamar ele de coronelismo. Então, o que era o caudilismo? É o poder local exercido pelos caudilhos, tá? Ou seja, os grandes proprietários de terra, eles utilizavam de violência e até de troca de favores para conseguir impor a liderança dele sobre as pessoas, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter o coronelismo. O coronelismo vai ser assim também. Os grandes donos de fazenda, eles vão impor a sua vontade através da violência com a população, né? Ou seja, intimidação. A população obedecia porque ficava intimidada. E a troca de favores. Então, o caudilismo, o coronelismo, aí eles são bem parecidos. Que troca de favores é essa, professora? Por exemplo, eu preciso de um remédio para o meu filho, né? Aí o caudilho, ele vai lá e dava um remédio para o filho dele. Então, aquela pessoa ficava com uma dívida de gratidão com aquele caudilho ali. Como é que ficam os povos indígenas depois da independência, tá? As sociedades indígenas, né, elas foram dizimadas, grande parte dela. Suas terras vão ser entregues a quem? Aos grandes proprietários de terra ou então às empresas estrangeiras que estavam atuando naquele país ali. Então os índios, depois da independência, ou eles passam a ser pequenos proprietários de terra, tá? Ou eles viram mão de obra assalariada e barata. Por quê? Porque eles não têm mais terra, eles precisam trabalhar para manter o sustento, e como eles precisam trabalhar para manter o sustento, né, eles vão virar mão de obra muito barata. Na Argentina, tá, gente, os índios vão ser quase que exterminados. A gente vai ver que isso vai acontecer lá nos Estados Unidos também. Como é que a Argentina viu os índios? Os índios eram um obstáculo para eles se modernizarem. Então, para poder modernizar o país, né? Para poder, como eles falavam, civilizar o país, eles precisavam eliminar os índios. E a elite crioula, que era a elite que estava na liderança desses movimentos de expansão, de independência aí, eles desejavam expansão da fronteira, né? Então, se eu quero expandir as minhas fronteiras, eu preciso fazer o quê? Eu preciso retirar os índios. Então, eu preciso das terras indígenas. Os índios vão aceitar isso de forma pacífica? Obviamente que não. Então, se eu não aceito de forma pacífica, a gente parte para cima de uma guerra contra os índios. Entre índios e brancos, quem é que vai sair no prejuízo? Os indígenas, né? Porque os brancos tinham armas de fogo, né? E os índios têm o quê? Arco, flecha, né? Então, assim, os indígenas saem prejudicados aí. Foram criadas as campanhas do deserto. Qual o objetivo dela? Justamente esse, expulsar os indígenas das suas terras aí. Atualmente, na América Latina, os índios estão entre os grupos mais pobres que existem, tá? Com escassez de recursos como água potável, como eletricidade. Porque nem todo índio mora lá dentro da mata, né, gente? Quem tá lá dentro da mata tem os recursos do rio, né? Não precisa de eletricidade. Mas boa parte dos nossos índios, quando a gente vê aí, que a gente está aparecendo muito aí na televisão em Manaus, né? A gente vê muitos índios que moram bem próximo das cidades ali, mas mesmo assim eles fazem parte, né, de um grupo mais pobre da sociedade, ok?